Olá Brasil, olá cinegrafistas, amadores, olá podcast. Hoje inauguramos um novo quadro aqui no canal J Críticas, cujo principal objetivo desse quadro é recomendar filmes de terror que não precisam a todo momento assustar o telespectador com jump scares, imagens aterrorizantes ou artifícios narrativos clichês dentro de produções de terror. Nesse tipo de quadro você vai encontrar produções que valem mesmo a pena e que são, acima de tudo, aterrorizantes. E para inaugurarmos o quadro de hoje, nós iremos conversar sobre um dos subgêneros mais populares do cinema de horror e um dos principais e um dos mais interessantes também, o Found Footage. Meu objetivo nessa lista era fazer aquele vídeo onde recomendo produções daquela minha série dos filmes que você precisa conhecer, mas eu decidi fazer algo diferente. Eu imagino que você já deva conhecer algumas obras desse subgênero, não é mesmo? Obras como A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e aquele Holocausto Canibal. Então, se acomode, pois fiz uma tensa e agoniante curadoria com ótimos, tensos e assustadores filmes de terror neste formato que com certeza você passou despercebidos, mas que valem muito a pena. Então se acomode no sofá, pega uma pipoca e refrigerante e se prepara para mergulhar em mais uma lista agoniante no canal J Críticas. Porque depois da vinheta nós falamos sobre 10 filmes agoniantes no formato de Found Footage de terror que você precisa conhecer. Bom, e começamos a lista aqui com A Visita, uma produção de 2015, dirigida e escrita e realizada por M. Night Shyamalan, protagonizada por Olivia de Jonge, do filme Elvis, e Ed Osterbuck e Kathleen Han, da série WandaVision. Uma produção pequena de 5 milhões de dólares e que rendeu 93 milhões nos cinemas mundiais. O filme segue a rotina de Becca e seu irmão mais novo, Tyler, que vão para a Pensilvânia para conhecer seus avós. Chegando no local, seus avós passam a apresentarem um comportamento cada vez mais estranho. Depois que produziu algumas obras caras que não conseguiram se comprar, o diretor, roteirista e produtor M. Night Shyamalan precisaria repensar no que precisava para voltar por cima depois desses fracassos. E foi com a câmera na mão e esse estilo em Found Footage que ele começou com tudo. Desde a construção da história, a direção de M. Night Shyamalan, A Visita é uma obra cheia de surpresas que, para quem não quis ver essa produção por preconceito das produções do diretor, o filme convence principalmente por se utilizar desse conceito da câmera na mão, cenários limitados, mas ainda assim contribuindo para as eficientes reviravoltas do cinema do horror dos anos 2000, de 2010 para cá, no caso, né? O uso dos jumpscares, uma fotografia mais escura e a trilha sonora confusa fazem essa produção se destacarem demais. A dupla de irmãos são ótimas, cada um com suas peculiaridades. Cada personagem utiliza-se de arquétipos para compensar durante a produção. E também pela dupla dos idosos que atuam bem demais nesse filme. Inclusive, a cena da velha pelada, uma das coisas mais horrorosas que eu vi em um filme de terror que presenciei em toda a minha vida. É um filmaço que você tem que botar no topo da sua lista. Would you mind getting inside the oven to clean it? Stop! Now! Stop!
Em segundo lugar, temos aqui Rush, Cuidado com Quem Chama, filme de terror britânico independente de 2020, dirigido por Robert Savage, baseado no roteiro da Gemma Hughley e do próprio diretor, juntamente com Jeffrey, que foi gravado, editado e produzido durante a pandemia de Covid-19. Na trama, um grupo de 6 amigos contrata uma médium para fazer uma sessão por Zoom na quarentena. As coisas pareciam bem até que um espírito maligno começa a invadir suas casas e eles percebem que podem não sobreviver à noite. Um dos principais atributos e as maiores qualidades que Rush tem a oferecer é como o orçamento limitado de $100 mil foi suficiente para criar um filme extremamente muito bem feito, com muita qualidade e um trabalho muito bem realizado. Rush é um daqueles filmes do subgênero dentro do found footage chamados de desktop horror, que popularizaram-se com sucessos recentes como Unfriend, que é a Amizade Desfeita de 2014. Não creio que Rush, Cuidado com Quem Chama, está como um dos melhores filmes e um dos mais assustadores desse subgênero, mas sem sombra de dúvidas, o cineasta soube usar bem como construir essa história de uma maneira incrível, usando o horror mais pé no chão para transmitir uma sensação assustadora, tenebrosa e tensa, além de ser muito sombrio. As atuações principais não são boas, mas acho que o foco desse projeto nem é esse, e sim desenvolver a sua história e passar a sua mensagem. É um filme que me surpreendeu bastante e um dos que mais me aterrorizaram também. Número 3, temos aqui Assim na Terra como no Inferno, As Above So Below. Produção de terror estadunidense dirigida por John Eric Dudley e escrito tanto pelo diretor e tanto pelo seu irmão Drew Dudley. Na trama, um grupo de arqueólogos está em busca de um tesouro perdido e para isso explora o desconhecido labirinto de ossos nas catacumbas abaixo de Paris. Aquela região conhecida na Cidade dos Mortos revela um segredo que mexerá com a psique humana, de modo que os demônios pessoais de cada um voltarão a assombrá-lo. Bom, podemos dizer que Assim na Terra como no Inferno é um dos melhores filmes desse subgênero de found footage, principalmente concentrando-se nas imagens que mostram, dando um bom desenvolvimento na história. Tanto a parte estética como a parte narrativa são bastante impecáveis. Acho até a atriz principal, vivida por Perdita Wicks, que faz a pesquisadora Scarlett, uma boa atriz, e a atriz interpreta muito bem. Ela convida o telespectador a ir bem fundo quando eles começam a ir naqueles labirintos sinistros, e se você se permitir entrar na imersão que o filme quer te propor, olha, o filme vai te surpreender bastante. E mesmo que o filme tenha um ritmo lento, eles são muito necessários para contar e conduzir e desenvolver a sua história. É um filme que me surpreendeu bastante e foi uma recomendação de um seguidor lá no meu Instagram. Inclusive, me segue lá. Bom, em quarto lugar temos aqui Eles Existem ou Exist, produção de terror norte-americana de 2014, uma produção independente dirigida por Eduardo Sanches. Na trama, um grupo de amigos se aventuram na floresta remota do Texas para uma festa do fim de semana. Porém, eles acabam sendo perseguidos pelo Pé Grande. Apesar que em nível de produção eles existem, não sejam lá grandes coisas, mas ainda assim o filme possui
muitas qualidades interessantes. Apesar que os atores e as atrizes pareçam ser bem inexperientes, o filme consegue trabalhar e desenvolver muito bem as suas ideias, usando planos mais abertos, movimentações estáticas, feitas de câmeras e criando um bom suspense a respeito dos ataques misteriosos. Se eu digo o filme está principalmente pela parte da direção, que com um orçamento limitado, eu acho que esse filme nem sequer chegou ao cinema. Mas assim, se você ter um pouco de paciência com o filme e entrar no que a proposta quer lhe proporcionar, eu acho que pode tudo dar certo para você e o filme. Eu só acho a resolução final desse projeto um pouco quanto medíocre, mas ainda assim vale muito a pena. Então, para quem ainda não assistiu, bote no topo da sua lista. Em quinto lugar, temos aqui We All Go to the World Fair, produção dramática de terror psicológico, escrito, dirigido e editado por Jayden Sharp, lançado em 2021. Na trama, sozinha em seu quarto no sótão, a adolescente Casey fica imersa em um jogo de RPG online de terror. Ela começa a documentar as mudanças que podem ou não estar acontecendo com ela. Mesmo sendo feito nesse formato de found footage, onde o orçamento do projeto é bem precário e bem reduzido, e temos aqui uma produção extremamente interessante conceitualmente. Toda a parte da história envolve a personagem principal e no que ela transmite em tela é realmente muito interessante. Um daqueles filmes de terror que aposta mais nas partes dramáticas do que em imagens assustadoras, por exemplo. E por mais que o uso de uma trilha inquieta e algumas imagens sinistras podem nos fazer sentir muitos calafrios, o central a ser discutido nessa produção é a saúde mental e como a personagem principal anda abalada com determinadas coisas que ela vive, desde o seu relacionamento péssimo com seu pai e também como a personagem não demonstra nenhum sentimento. Um daqueles filmes que precisamos assistir, acompanhar a vida daquela personagem e deixar e nos levar aonde ele quer levar. É uma produção que, embora ela tenha aqui problemas de direção, ainda assim a história a ser contada ela é muito interessante. Então, assista aí. Não está em nenhum streaming, você tem que procurar mesmo na internet. And you won't have any idea what happened to me. Em terceiro lugar, temos a Possessão de Deborah Logan, ou The Taking of Deborah Logan, produção americana de terror psicológico e sobrenatural, encontrado em 2014, que serve como a estreia da direção Adam Hopdell, que coescreveu o roteiro e editou com Gavin Heffernan. Na trama, Mia Medina finalmente encontrou o tema perfeito para o filme de sua tese de doutorado sobre o mal de Alzheimer. Nos próximos meses, as câmeras irão gravar o cotidiano de uma mãe, a Deborah Logan, e a sua filha, Sarah. Conforme os dias progridem, porém, coisas estranhas começam a acontecer em torno de Deborah que são incompatíveis com quaisquer conclusões sobre a doença. Torna-se evidente que há algo além do Alzheimer que assumiu o controle e o corpo de Deborah Logan. Este é o filme perfeito para quem busca assistir um filme mais sinistro, assustador, macabro, apostando num terror mais pé no chão, embora tenha partes mais psicológicas. A maneira como o filme vai apresentando as coisas sinistras que Deborah Logan, interpretada por Jill Lawrence, presencia é feita de uma maneira muito ousada. O texto, embora pareça um pouco lento, é bom o suficiente ao entrarmos imersos nessa narrativa. A fotografia é bastante ousada e eu estou falando disso pois filmes desse subgênero normalmente não tem todo esse cuidado.
Só que eu acho assim que tem dois problemas aqui. O primeiro é que a filha da Deborah, a Sarah, interpretada por Michelle Yeoh, é uma personagem muito fraca. É como ela age, como ela fala, como ela sente diante das coisas que a mãe vai sofrendo, me faz ter uma birrinha com a personagem. Como o cinegrafista desse filme, ele é bastante chato, mas eu acho que isso passa bem de boas. No fim das contas, Possessão de Deborah Logan é um filme de terror muito interessante, com cenas aterrorizantes, bem feitas, e por mais que, novamente, eu não curta o final desse projeto, já é o segundo filme que eu não curto o final, eu creio que você deva colocar esse longa no topo da sua lista. É um filme que mostra muito nas imagens, mas ainda assim o filme se compensa porque o desenvolvimento da história é muito eficiente. Então, assista aí. She's gonna die. Em sétimo lugar, temos aqui REC, que é uma produção espanhola de suspense e terror psicológico, dirigido por Jaume Balagueró e Paco Plaza, lançado em 2007. Essa produção faz parte de uma franquia que recebeu 3 continuações e inspirou um jogo de videogame lançado em 2012. A trama, uma repórter de televisão e seu cinegrafista seguem um grupo de bombeiros na cidade de Barcelona, na Espanha, enquanto fazem um plantão noturno para um programa local. A repórter e o câmera acompanham os bombeiros que são encaminhados a um condomínio para salvar uma senhora que está supostamente presa em seu apartamento, gritando e deixando os outros vizinhos assustados. Ao entrarem no edifício, se deparam com a mulher tendo uma infecção raivosa enquanto ficam presos dentro do prédio para que a doença não se espalhe. Eu vi REC pela primeira vez em 2022. Pela primeira vez em 2022 e me lembro de como aquele filme me deu muito medo e muito calafrio. Se olharmos o que o filme é e os seus elementos contidos, o filme ele é bem simples. Ele tem uma estrutura bem simplória. Usa e abusa de uma das cenas assustadoras mais conhecidas e tensas da história do cinema. O uso da câmera na mão, dando aquelas movimentadas, as cores mais amareladas e acompanhar aquela história da forma como ela foi idealizada, dá aquela sensação um pouco mais dessas mesmas produções de terror feitas dessa maneira. A atriz que faz a repórter, a Angela Vidal, interpretada por Manuela Velasco, é uma ótima personagem lendária dos filmes de terror mais contemporâneos. REC é um filme muito interessante que ao mesmo traz aqui uma questão de zumbis de um outro patamar e oferece aqui cenas agoniantes. É um ótimo filme de terror nesse formato de found footage que você precisa conhecer. Eu não sei se as sequências são boas porque eu não tive coragem de ver porque eu tenho birrinha com sequências. Mas ainda assim é uma obra muito interessante. Temos aqui mais um filme do John Eric Dodley, que é As Fitas de Poughkeepsie, produção de terror de found footage, lançada em 2007, mas resgatada em 2017, escrita e dirigida por John Eric Dodley e roteirizada pelo seu irmão Drew Dodley. O filme é apresentado com uma coleção de fitas de vídeos encontradas em uma casa abandonada na cidade e documenta os crimes de um serial killer que atuou na área por mais de uma década. Bom, esse filme ele possui uma das cenas mais aterrorizantes que eu vi recentemente. Foi uma recomendação, inclusive, de um dos meus críticos de cinema do YouTube prediletos, que é o Otávio Ugar, do canal Super 8, mas essa indicação foi reforçada pelo meu grande amigo Rafa Camargo do canal Reviews, que ele indicou, na verdade, no Halloween de 2021, se eu não me engano, aqui no canal. E
Eu fui assistir num sábado de tardezinho, acho que eram as 3 ou 4 horas, e meus amigos, que filme insano. Primeiramente que ele é um pseudo-documentário muito interessante, que fala, que desenvolve muito bem, e a gente observa como a montagem ela trabalha a questão dos arquivos. Tem uma cena, inclusive, que tem um grupo de pessoas que está estudando ali sobre crimes, sobre alguma coisa relacionada. E o professor, ele fala que, olha, já vou adiantar de antemão, esse caminho não tem volta. E a gente vai observando, tem uma das cenas mais aterrorizantes, que é aquela cena que uma personagem, ela tá capturada ali pelo serial killer, e atrás dela aparece uma criatura muito feia, e é uma cena agoniante. Não é uma cena que ela se utiliza de jumpscare, se utiliza de coisas clichês, mas é feita de uma maneira muito interessante. É um filme mais independente, a gente observa pela a falta de até porque essa é a tendência do found footage, a gente ter essa história, e essa história é encontrada. O que aconteceu, por exemplo, com A Bruxa de Blair de 1999. É claro que esse subgênero do found footage, ele mudou muito ao decorrer dos anos, mas ainda assim eu acho que as fitas de Apocalipse valem muito a pena. Para quem aí procura esse tipo de história, para quem gosta, por exemplo, para quem gosta de true crime, vai se deliciar bastante com essa produção. Poughkeepsie Tapes. Em penúltimo lugar, temos aqui Spree, produção de terror e humor negro, lançado em 2020, estadunidense, dirigido por Eugene, esse caboclo aqui, que o sobrenome dele é muito difícil, que conta a história em formato de sátira, que segue um motorista de aplicativo obcecado por redes sociais, interpretado por Joe Carey, que em uma tentativa de viralizar, ele transmite lives assassinando seus próprios passageiros. Bom, Spree é uma produção naquele formato de pseudo-documentário, Terry, né? Foi uma produção muito barata, em torno de 44 mil dólares a ser produzido. E o mais interessante ao assistir esse tipo de filme é entender a técnica e entrar dentro daquela imersão que o filme quer nos colocar. Apesar do roteiro e a direção não terem tantas boas ideias durante a produção, a gente compra a ideia principalmente pelo ator, pelo personagem principal vivido por Joe Carey, né, que é o Steve Harrison da série Stranger Things. O seu fascínio pelas mídias sociais e no foco de viralizar chega a ser doentio, porém o ator transmite uma caricatura forçada ao seu personagem, acaba comprando bastante. Tanto como ele age diante dos passageiros, como suas falas são expositivas e problemáticas demais, a forma como traz conceitualmente as ideias para estender no filme até sensacionalista. O personagem assassina suas vítimas enquanto dirige e transmite as lives, tanto que a arquitetura das cenas dentro do carro é prova disso. Normalmente nesses filmes a gente precisa entender e entrar dentro da proposta, não que seja uma regra, mas é algo que precisamos fazer. Além do mais, se você é uma pessoa que for, aí eu acho que é uma coisa inútil, mas assista caso você goste desse tipo de produção. Where are you going? I'm taking you home. This is not the way to my fucking house, Kurt. Oh, no, not your home. My home. Bom, e por fim, mais ou menos importante, Herdeiro do Diabo, Devil Do, que é uma produção americana de terror psicológico e sobrenatural, lançada em 2014, dirigida pelos mesmos diretores de Casamento Sangrento e Pânico 5 e 6, que é o Matt Vesnelli Oper e o Tyler Gillett, com o roteiro da Lindsay
Deadly. Na trama, logo após o casamento de Jack e Samantha, este casal apaixonado recebe a grande notícia: eles vão ter um bebê. A gravidez chega antes do planejado, mas os dois ficam contentes e começam a se preparar para a chegada do primeiro. Samantha começa a ficar cada vez mais tensa e nervosa. Inicialmente, todos acreditam que são apenas os hormônios em transformação, porém logo percebem que uma força maligna se apoderou do corpo de Samantha. Por mais que os diretores do reboot de Pânico possam parecer não dominar muito esse found footage, eu acho um trabalho impecável. A forma como eles trabalham e constroem o horror que está mais atrelado ao suspense é de uma maestria muito interessante. Acho que a maior fonte de inspiração vendo o projeto é o longa de Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, que eu adoro. No qual temos um casal pronto para o próximo estágio da vida. A forma como os diretores trabalham a câmera, uso montagem como exploração do real e a transformação da mulher, já que o filme traz na questão de possessão. Outro ponto a se destacar é como os atores, mesmo desconhecidos, entregam personagens que nos fazem querer saber mais sobre eles. Inclusive, acho que a imagem, por se tratar de um found footage, precisamos aceitar que a qualidade da imagem nem sempre são as melhores. Então, assim, o filme ele tem muitas coisas interessantes e que me chamaram muito a atenção. Então é isso aí, pessoal, mais uma lista check de filmes de found footage aí para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer de outros temas de terror sem jump scares, mas tendo ali outras histórias a ser oferecidas, outras técnicas, outras coisas. Tem um vídeo que eu já estou quase terminando de assistir os filmes que vai entrar nesse quadro aqui, mas se vocês quiserem, sugiram aí próximos temas para este quadro. Outros títulos, outros gêneros, outras formas de história dentro do... É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima Jota Críticas. Valeu e até a próxima.